Sabe, existia um padrão histórico, um que foi observado pouquíssimas vezes no último século e que costuma preceder grandes crises econômicas, quedas bem expressivas na bolsa. E o que é mais curioso, né? É que esse padrão não é só uma coisa de livro de história, ele está acontecendo agora, neste exato momento. E é exatamente por isso que essa nossa conversa de hoje é tão importante. O plano é investigar a fundo esse indicador, essa relação entre a cotação do ouro e o mercado de ações americano. Certo. Não é sobre prever o futuro, claro, mas sim entender os sinais. Vamos olhar o contexto histórico, decifrar por que ele está piscando em alerta agora e, o mais importante, discutir o que isso significa para quem investe pensando no longo prazo. Perfeito. Então, vamos direto ao ponto. O sinal é bem específico. É o momento em que o ouro começa a se valorizar a um ritmo mais forte que a Bolsa de Valores dos Estados Unidos. E é bom reforçar o quão incomum isso é. Sim. A lógica de longo prazo é que as ações que, representam empresas que produzem coisas sempre superam uma commodity como o ouro, que só existe. Exato. Uma ação representa inovação, crescimento, lucros. O ouro é estático. Por isso que, quando essa balança se inverte, alguma coisa fundamental está fora do lugar. E os dados atuais não mentem, né? De jeito nenhum. O ouro está numa alta bem firme. A gente está falando de uma valorização de aproximadamente 15% em apenas 3 meses. E essa tendência se mantém se a gente olhar os últimos 6, 12 meses, até os últimos 5 anos. O metal está, sem dúvida, no momento forte. O que mais me impressiona não é nem a alta em si, mas o histórico. Quando a gente olha para trás, as poucas vezes que isso aconteceu foram como marcos de tempos muito turbulentos. Exatamente. É um clube bem exclusivo e que ninguém quer entrar. A primeira vez que o sinal apareceu com força foi lá nos anos 30, logo depois da quebra da Bolsa de 29. A Grande Depressão. Mergulhou o mundo na Grande Depressão. Um colapso econômico total, desconfiança completa no sistema. Depois, pulando um pouco, anos 70. A gente lê sobre a tal da grande estagflação, mas é difícil ter a dimensão do que foi aquilo. Pois é, não era só uma recessão. Era uma combinação terrível de inflação altíssima, que destruiu o poder de compra, com uma economia estagnada. Que não gerava empregos. Ou seja, o dinheiro valia menos a cada dia e não tinha oportunidade de ganhar mais. Um cenário de paralisia. E o padrão se repetiu de novo no início dos anos 2000. Muita gente vai lembrar do estouro da bolha das empresas de tecnologia. A bolha.com, a euforia da nova economia que virou um banho de água fria, para dizer o mínimo. Empresas que valiam bilhões viraram pó. Literalmente. E logo depois, nem deu tempo de respirar, veio 2008. A crise do subprime. Começou com uma coisa que parecia pequena, o mercado imobiliário americano, e virou uma crise financeira global. Quase quebrou o sistema bancário mundial. Aí, mais recentemente, 2020, a incerteza total da pandemia. E agora? Cá estamos nós. O padrão se repete. Ouro superando as ações. A grande questão é, será que desta vez é diferente? Essa é a pergunta de $1 milhão. E para tentar responder, a gente precisa ir mais fundo. A raiz dessa desconfiança que o ouro está mostrando hoje, ela está na própria história do dinheiro. Então vamos voltar no tempo, para o início do século XX, na era do padrão ouro. Naquela época, o ouro não era só uma garantia para o dinheiro, ele era o dinheiro em essência. Exato. O dólar existia, claro, mas o valor real estava ali, no metal físico, que as pessoas podiam guardar. E é aí que a história fica um pouco assustadora, eu diria. Fica, sim. Estamos em 1933, auge da Grande Depressão. Bancos quebrando, gente desesperada correndo para sacar seu ouro, que era a reserva de valor de verdade. E a resposta do governo americano foi algo bem drástico. Foi inacreditável. A Ordem Executiva 6102. Basicamente, o governo tornou ilegal um cidadão comum ter mais que uma quantia pequena de ouro, coisa de $100 na época. Ilegal. Ilegal. E não era só proibir. A ordem forçava as pessoas a entregar o ouro, vender para o governo por um preço fixo de $20,67 por onça. E se a pessoa se recusasse? Aí que tá. Não era uma multa. A ameaça era de até 10 anos de prisão. Foi um confisco em massa na prática. Isso é
Inacreditável. O governo obriga as pessoas a venderem o ouro a um preço baixo sob ameaça de prisão. E logo em seguida, o que ele faz? Essa é a parte mais genial e mais cruel da história. Assim que o governo pegou o ouro de todo mundo, ele simplesmente foi lá e reavaliou o preço oficial da onça para $35. Um aumento de quase 70%. Exatamente. Eles lucraram em cima da riqueza que confiscaram dos próprios cidadãos. É uma quebra de confiança fundamental, um golpe monetário. E foi exatamente isso. Essa medida marcou uma transição. O dinheiro deixou de ser ouro para ser só lastreado em ouro. O poder saiu da mão do povo e se concentrou no Estado. O jogo mudou. E esse sistema durou até 1971. Aí veio o presidente Nixon e deu golpe de misericórdia, acabou com a conversibilidade do dólar em ouro. Por quê? O motivo foi pragmático, desespero, na verdade. Os Estados Unidos tinham dívidas gigantescas, guerra do Vietnã, programas sociais. E os outros países começaram a desconfiar. Exato. Países como a França começaram a pedir o ouro deles de volta em troca dos dólares que tinham. E o problema é que os Estados Unidos não tinham ouro suficiente para cobrir todo o dinheiro que já tinham impresso. Então, para não admitir que estavam basicamente quebrados, eles mudaram a regra no meio do jogo. Defeito. Nixon anunciou a suspensão temporária da conversibilidade, que, claro, virou permanente. E a partir daí o dólar não tinha mais lastro físico nenhum. O que permitiu a impressão infinita de dinheiro para pagar as contas. A curto prazo, resolveu. Mas a consequência direta foi aquela crise de inflação dos anos 70 que a gente já falou. Faz todo sentido. Se tem mais dinheiro correndo atrás da mesma quantidade de coisas, o preço de tudo sobe, a inflação. Isso nos traz para hoje. O dólar e quase todas as moedas não são lastreados em ouro. São lastreados em uma única coisa: confiança. Confiança na economia dos Estados Unidos, no governo, e a alta do ouro é como um medidor de rachaduras nessa confiança. O que nos leva a uma questão central. Se o ouro não produz nada, por que o mercado se importa tanto? O que essa alta realmente quer dizer? Acho que ajuda a contrastar o que é uma ação e o que é o ouro. É a noite e o dia. Quando se compra uma ação, se compra uma parte de uma empresa, uma entidade que produz, que tem gente trabalhando, tecnologia, que vende coisas, gera receita. Busca lucro, inova, é um ativo que participa da economia real. Exato. Agora o ouro. Bom, uma barra de ouro hoje vai ser a mesma barra de ouro daqui a 10, 20 anos. Ela não vai se multiplicar, não paga dividendos, não cria nada novo. É um ativo estéril. Não produtivo. Vem de fatores externos e geralmente indica duas coisas. A primeira é que o dólar pode estar perdendo valor, então precisa de mais dólares para comprar o mesmo ouro. Mas a segunda É o medo. é o medo. Os investidores estão com medo. O ouro vira um porto seguro, uma pólice de seguro contra a incerteza. Então, quando as pessoas compram ouro, elas não estão otimistas, estão se protegendo contra o colapso do sistema. Exatamente. É um voto de desconfiança. Por isso, quando o ouro supera as ações, o ativo do medo superando os ativos da produção, é um sinal de que o pessimismo está ganhando do otimismo na economia. E essa desconfiança não vem do nada, né? Parece estar muito ligada ao cenário fiscal dos Estados Unidos, que é bem preocupante. Sim, o governo americano gasta há anos consistentemente mais do que arrecada, vive em déficit. Isso se intensificou muito na pandemia e o mais alarmante é que continua nesse ritmo. O gráfico de gastos versus arrecadação é um abismo. E como um governo financia esse rombo? Basicamente, pega emprestado dos cidadãos, de outros países ou liga a impressora de dinheiro. E aí é que mora o perigo. Quando o Federal Reserve, o Banco Central, cria mais dólares para comprar a dívida do governo, ele está, na prática, monetizando a dívida. injetando dinheiro no sistema sem um aumento correspondente de riqueza. Que é a receita clássica para desvalorizar a moeda no longo prazo. E a escala do problema é astronômica. A dívida dos Estados Unidos já está na casa dos 38 trilhões de dólares e cresce mais rápido que a própria economia. E para colocar mais lenha nessa fogueira, tem um outro indicador piscando amarelo, que é o Buffett Indicator. Sim,
Ele compara o valor total do mercado de ações com o PIB do país. A ideia é ver se a bolsa está cara em relação à economia real, E como ele está agora? em níveis historicamente altos, muito parecidos com o pico da bolha.com lá no final dos anos 90. O que sugere que o mercado de ações pode estar, sim, sobrevalorizado. É justo dizer que existe um contraponto, né? Muitas empresas americanas são globais, geram receita no mundo todo. Então, comparar só com o PIB americano pode não ser perfeito. Com certeza, é uma limitação do indicador. Mas, ainda assim, o dado se soma à preocupação geral. Então, o cenário é esse: dívida, déficit, impressão de dinheiro, bolsa talvez cara e, como sintoma de tudo isso, o ouro ganhando das ações. Diante desse diagnóstico todo, a pergunta que não quer calar é: o que fazer? A primeira reação, imagino, de muita gente é: então tá na hora de comprar ouro. E na filosófica de investimento que a gente analisa aqui, a resposta é um não bem firme. O ouro não entra na estratégia por aquele motivo que já falamos. Não é um ativo produtivo. Mesmo sendo bom para diversificar em crises. Mesmo assim, essa característica por si só não é vista como um motivo suficiente para colocar dinheiro em algo que não gera valor intrínseco. É como ter um seguro muito caro que raramente paga. Entendi. Então vamos para a segunda pergunta, talvez mais urgente. É hora de vender as ações americanas e correr para as colinas? E a resposta aqui vai na contramão do impulso. A estratégia recomendada não se baseia em adivinhar o mercado, mas em seguir um processo disciplinado, o que a gente chama de alocação de ativos-alvo. Explica isso com um exemplo prático. Claro, imagine que alguém defina a sua carteira ideal com, 30% em ações americanas, 30% em ações brasileiras e 40% em renda fixa. Esse é o alvo, o plano. Ok. Aí, depois de um ano, as ações brasileiras foram ótimas, e agora são 35% da carteira, e as americanas cairão para 25%. O medo e as manchetes vão gritar: venda as americanas. Mas a estratégia diz para fazer o contrário, certo? Exatamente o contrário. Para voltar ao seu alvo de 30-30-40, o certo seria vender um pouco das ações brasileiras que subiram e usar o lucro para comprar mais das americanas, que ficaram para trás, que estão em promoção. É o famoso rebalanceamento. E isso força uma disciplina de comprar na baixa e vender na alta, o oposto do que a emoção manda. A parte psicológica é a mais difícil, sem dúvida, mas a história mostra que abandonar uma classe de ativos vencedora a longo prazo é um erro. E os dados confirmam isso. Sim, estudos como os do livro Stocks for the Long Run mostram que nos últimos 200 anos, as ações americanas foram o melhor investimento. De longe. Superaram renda fixa, ouro, tudo. Apostar contra 200 anos de história é uma aposta bem arriscada. E para o investidor brasileiro, essa diversificação é ainda mais crucial. Se a gente olha a década de 2000, foi péssima para as ações americanas em reais. Quem só investiu nelas perdeu dinheiro. Foi a década do Ibovespa, do ouro, mas se a gente estica o prazo para 25 anos, a história muda. Uma carteira com metade em ações brasileiras e metade em americanas não só rendeu mais no final, como teve menos solavancos no caminho. A jornada foi mais tranquila e mais rentável. Exato. O vencedor não foi quem tentou adivinhar, mas quem combinou os dois com disciplina. E essa é a síntese. O segredo é diversificação e disciplina. Definir seus percentuais, aportar todo mês e rebalancear de tempos em tempos. O controle está na sua estratégia, não nos fatos que você não controla. Em resumo, então, os sinais de alerta são reais. Os problemas fiscais existem. Mas reagir com medo, abandonando um plano, pode ser mais prejudicial que a própria crise. É isso. É isso. A chave é manter a calma e seguir a estratégia. E para encerrar, fica uma reflexão. Manda. A gente viu que a confiança é a base de tudo no sistema monetário. E que a impressão de dinheiro para cobrir rombos é uma tendência global. A pergunta que fica é: qual pode ser o próximo grande teste para essa confiança e que forma ele poderia ter? Aqui vai um resumo sobre o sinal de alerta que o ouro está emitindo para a economia global. Nossos estudos revelam um padrão histórico bem importante. Quando o ouro valoriza mais rápido que as ações americanas, uma crise econômica costuma estar a caminho. E olha só, é exatamente o que está acontecendo agora.
Primeiro, o padrão histórico. Isso não é novo, viu? Aconteceu antes da Grande Depressão, da estagflação dos anos 70, da bolha da internet nos anos 2000 e da crise de 2008. Em tempos de incerteza, investidores buscam segurança no ouro. O valor dele não vem de lucro, mas sim do medo e da desconfiança no sistema. Segundo, a situação atual. A preocupação hoje vem do déficit fiscal dos Estados Unidos. O governo gasta consistentemente mais do que arrecada. E para financiar isso, uma das ferramentas é imprimir mais dinheiro. Isso aumenta a oferta de dólares, desvaloriza a moeda, gera inflação e leva os investidores a procurar refúgio no ouro. E, por fim, a estratégia para você. Apesar do alerta, só comprar ouro pode não ser o ideal, já que ele não produz caixa. Vender todas as ações seria apostar contra o mercado que, historicamente, é vencedor no longo prazo. A recomendação, então, é focar na diversificação. Uma carteira de ativos bem definida e a disciplina para manter o plano são a chave. Resumindo, a alta do ouro pode sim sinalizar turbulência, mas a estratégia mais resiliente para o investidor de longo prazo é manter um portfólio diversificado e seguir o plano. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!